Olá, amigos da Novo Tempo, sejam todos bem-vindos ao programa Bíblia Fácil, o seu programa semanal de estudo da Bíblia. A gente a cada semana tira 1 hora para aprendermos mais a respeito dos ensinos de Jesus. E você é muito bem-vindo. Nós estamos estudando nessa nova temporada do programa, mais uma vez o tema Os Ensinos de Jesus. Estamos com um grupo de amigos que vieram aqui de vários estados do Brasil e ao longo desses meses estão conosco aqui partilhando um pouquinho das suas experiências, do seu conhecimento. E que bom é ter você que se junta a nós nesse grupo para estudarmos a Palavra de Deus. Eu convido você a pegar sua Bíblia e mais uma vez vamos abri-la no intuito de entender a vontade de Deus nesse aspecto que vamos hoje estudar. E sabe qual é o tema que hoje vamos estudar? O que Jesus ensinou sobre o dinheiro. Exatamente, o que Jesus ensinou sobre o dinheiro. Você sabe que no momento difícil que o Brasil passa, não apenas no aspecto econômico, mas também no aspecto religioso, onde a religião está se tornando um meio de comércio, eu e você precisamos olhar para a Bíblia e encontrar as respostas necessárias para termos clareado esse tema em nossa mente. Então, pegue a sua Bíblia e se una a este grupo aqui no estudo da palavra. Se você deseja ter em casa todos os temas impressos daquilo que está sendo aqui apresentado, eu tenho então esse presente para você. É o nosso guia Ensinos de Jesus. Aqui você vai ter acesso a todos os 18 temas que estamos abordando aqui nessa temporada. Isso é um presente da Novo Tempo para você. Você pode telefonar para Novo Tempo, o nosso número é 12 21 27 3121. Lembra, ligar em horário comercial, tá bem? Nós temos aqui um grupo de telefonistas que vai estar ali a postos para receber o seu chamado, fazer um cadastro rápido e mandar para a sua casa através dos correios esse guia. Se você quiser agora pedir aí pelo WhatsApp, o nosso número é 12981001615. Basta dizer assim, eu quero o curso Ensinos de Jesus. E nós vamos mandar para você então um link para você preencher os seus dados postais e enviamos para a sua casa. Ou se preferir, acesse a nossa página na internet, novotempo.com/Bíblia Fácil, tá bem? Se você preencher o guia que nós temos no final do impresso, você pode ganhar ainda esse DVD que nós gravamos lá no Israel, Egito e Palestina com imagens da Terra Santa e dos temas ensinados por Jesus. Tudo isso aqui é um presente da Novo Tempo para você. E muito obrigado você que é anjo da esperança e apoia o ministério da Novo Tempo. Se você não é ainda, você pode se tornar um. Basta você acessar a nossa página na internet, anjodaesperanca.com e fazer ali o seu cadastro. Ou, se você preferir, liga para nós em horário comercial. 0 Operadora 12 21 27 30 30, tá bom? 0 Operadora 12 21 27 30 30 e você se torna um parceiro do Anjo da Esperança, apoiando também a Novo Tempo. Quero convidar você agora a tomar a sua Bíblia e junto com este grupo de amigos que estão aqui, juntos vamos olhar mais uma vez para um dos temas ensinados por Jesus. Aqui todos já estão, né? Com suas Bíblias. Vamos então orar, pedindo a bênção de Deus para o estudo mais uma vez? Pai querido, obrigado pelo privilégio de estarmos reunidos mais uma vez para aprendermos da Tua Palavra. Que o Teu bom e Santo Espírito esteja conosco e que nós possamos compreender a Tua vontade nesse aspecto de nossas vidas. É a nossa oração, em nome e por amor de Jesus. Amém. É importantíssimo o tema, relevante, atual, o que Jesus ensinou a respeito do dinheiro. Você sabia que a questão financeira, o dinheiro, foi o segundo tema mais ensinado por Jesus? Jesus só falou mais sobre o reino de Deus e, em segundo lugar, sobre a questão do dinheiro. Então, foi um assunto muito tocado por Jesus. Várias vezes ele fez menção ao tema. E por quê? Porque é um tema relevante. Principalmente no momento em que a gente vive, onde você tem várias igrejas que estão se apropriando, da fé ou usando a fé como um instrumento para arrancar dinheiro das pessoas.
Então nós precisamos entender bem esse tema. Por outro lado, segundo a palavra de Deus, qual é a nossa responsabilidade como mordomos do Senhor? O que a Bíblia tem a nos ensinar a respeito disso? Então vamos dar uma olhadinha para esse tema e entendermos melhor esse assunto. As pessoas hoje estão buscando de forma insaciável o dinheiro, né? Muitos estão até em detrimento da própria saúde, da família, em busca do dinheiro. Por isso esse tema é tão importante. É o segundo tema mais abordado por Jesus no Evangelho. E vamos começar então falando a respeito do dízimo, que é o tema principal da Bíblia quando se fala em questões financeiras. Vamos ler então Mateus capítulo 23, verso 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Cristo está aqui fazendo uma crítica aos líderes da época, porque eles eram estritos dizimistas, mas não exerciam justiça, misericórdia e nem a fé. Então Cristo conclui dizendo: vocês deveriam fazer estas coisas, continuar sendo dizimistas, sem omitir aquelas, ou seja, sem deixar de exercer a justiça, a misericórdia e a fé. Com esta palavra, Jesus ratifica a prática da devolução do dízimo ensinada em todo o Antigo Testamento. E Jesus está aqui ressaltando que eles eram estritos dizimistas, porque eles dizimavam até a hortelã, o endro e o cominho, que são especiarias, né? Imagine você, se nós tentássemos parafrasear para os dias atuais, se um fariseu tivesse na sua casa uma horta e ali tivesse um pé de alface e ele desse 10 folhas, ele tiraria uma para devolver de dízimo. Ele era um estrito dizimista. Agora, ao mesmo tempo, eles estavam negligenciando importantes princípios da lei. Assim, dízimos e ofertas é um plano apresentado em toda a Bíblia para a manutenção da obra de Deus. E a palavra de Deus é clara a respeito desse assunto. Aonde aparece na Bíblia o primeiro exemplo de alguém devolvendo dízimo? É ainda em Gênesis, aí no capítulo 14, verso 20. O texto diz assim: e seja bendito o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo lhe deu a Abrão o dízimo. Então, o primeiro personagem que nós vemos devolvendo dízimo é Abrão, que depois teve o nome mudado para Abraão. Nós estamos aqui muito tempo antes do estabelecimento do santuário, do sistema levítico, para onde o dízimo era levado nos tempos de Moisés em diante. Então, antes mesmo que houvesse lá um sistema do santuário que era alimentado pelos dízimos, já havia a prática da devolução de dízimo. Então, esta é a primeira referência que nós encontramos ainda em Gênesis 14. Como a palavra já diz, dízimo quer dizer a 10ª parte. Então, o princípio bíblico é, de todas as minhas rendas, eu separo 10% para devolver ao Senhor. Esse conceito vai ser apresentado em todas as Escrituras. Deus é o dono de tudo, né? Assim diz o Salmo 24:1, né? Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela há. Mas Deus permite que nós administremos 90% do patrimônio que Ele nos confiou. Então, 10% a gente devolve para Deus e Ele nos permite administrar 90%. Agora, no tempo de Israel, o povo vivia basicamente da agricultura e da pecuária. Então, eles traziam os dízimos do gado e do cereal. Era isso que eles traziam até o santuário. E o santuário usava desses recursos para alimentar ali a família dos levitas, que foram separados para ser sacerdotes. Vamos ver como é que esse dízimo era usado lá no Antigo Testamento?
Em Números 18, 21, Deus diz: aos filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam, serviço da tenda da congregação. Aqui eu tenho que fazer uma retrospectiva histórica com vocês, né? Eram 12 as tribos em Israel. Estão lembrados que um dia Moisés subiu para receber as tábuas da lei no Monte Sinai e as tribos ficaram lá embaixo e Arão estava liderando o povo. O povo achou que Moisés tinha morrido e então eles pressionaram para que Arão fizesse para eles um ídolo, a quem eles chamariam de seu Deus e seguiriam. E então Arão fundiu ali um bezerro de ouro e eles começaram a adorar aquele bezerro. Você sabe, quando Moisés chega, ele depara com aquela cena de idolatria e ele pega as tábuas da lei e ele as quebra, né? Ele as quebra ali. Naquele processo de idolatria, o povo levita, a tribo de Levi, não se corrompeu. Os levitas não se uniram nesse movimento de rebelião. Então, por causa dessa fidelidade do povo levita, da tribo de Levi, Deus os separou para que eles fossem os líderes espirituais da nação. Então, quando o povo de Israel, finalmente conduzido por Josué, vai entrar em Canaã, a terra de Canaã foi dividida em 11 partes. Cada tribo recebeu uma porção, mas Levi não recebeu terra por herança. Por quê? Porque eles viveriam dos dízimos que eram trazidos até o santuário. Assim, os levitas eram responsáveis pelo serviço religioso, a sua vida era dedicada ao templo e aos sistemas rituais que lá haviam, e eles não tinham terras para plantar e colher, não tinham herança. Então, a herança deles tornou-se o dízimo. Então, no Antigo Testamento, o dízimo era usado para manter os levitas que trabalhavam exclusivamente nos serviços religiosos. Quando se estabelece o Templo de Salomão, e lá os levitas continuam o seu ministério, você percebe que isso perpetuou-se por séculos. Os dízimos indo para o templo e dali alimentando os levitas, que eram responsáveis pelos serviços sagrados. Houve uma ocasião que havia apenas no santuário mais de 36 mil pessoas servindo. Era um grande exército de pessoas trabalhando, entre porteiros, juízes, sacerdotes. Então, era uma multidão envolvida no trabalho religioso. E imagine você, né? Receber todos os dias esses pecadores com suas ofertas, todos os rituais, todas as cerimônias, todas as festas. Então, eles cuidavam desse trabalho e para isso eram alimentados pelo dízimo. Agora, quando chegamos no Novo Testamento, nós já estamos vendo uma época em que não existe mais o santuário, certo? Pelo menos Cristo, ao morrer, ele vai dar fim ao sistema sacrificial. E o santuário, que por longo tempo foi como centro da religião, agora com a morte de Cristo, ele cumpre a sua função. Ainda que o santuário só fosse destruído no ano 70, desde a morte de Cristo no ano 31, os seus serviços perderam sua validade. É verdade que eles continuaram sacrificando no santuário, mas esses sacrifícios não mais eram aceitos por Deus, porque a lei cerimonial que apontava para Cristo já havia cumprido o seu papel. E quando Cristo morre, deu-se fim a esse sistema. Agora Paulo, na igreja cristã, vai trabalhar um novo uso desse dízimo. E Paulo vai dizer em 1 Coríntios, capítulo 9, versos 13 e 14, não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam e quem serve ao altar do altar tira o seu sustento? Assim também ordenou o Senhor aos que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Agora o dízimo que começou a ser recolhido nas igrejas cristãs primitivas, eles eram para manter a obra do Evangelho, que não estava mais centralizada no templo, que perdera sua função, mas agora era um Evangelho que partia para as casas, para as famílias, para as cidades, levando a palavra de Deus. E daí
vem o conceito de eclesia, né? De igreja. Porque a palavra eclesia significa os chamados para fora. Então, se no Antigo Testamento a missão de Deus era atrair o povo para o santuário, no Novo Testamento a missão de Deus é pegar os crentes e espalhá-los, os chamados para fora. E através dessa ida, levar o Evangelho. Assim surgiram aí os pastores, né? Paulo mesmo era um deles, que recebia, né, também do dízimo. Em alguns momentos da vida não quis receber, trabalhou para se sustentar, mas defendeu que aqueles que estavam envolvidos na pregação, que fossem sustentados pelos dízimos que eram recolhidos ali. Assim, o dízimo tem, a partir do Novo Testamento, uma função única de servir para a pregação do Evangelho. Esmeralda? Só para fazer aqui dar um exemplo que a gente vê hoje a dificuldade de muita gente dizimar, né? Ofertar e dizimar. E as pessoas criticam muito, né? Porque tem que dar o dízimo. Porque o dízimo o pastor vai fazer coisas que é para ele, que não envolve a igreja, o sustento da igreja. Então as pessoas têm muita resistência, né? De ver assim, o que realmente está na Bíblia, é um ensino, né? Ninguém está... o pastor não está falando, você vai dizimar, dar 10%, porque ele está falando pela vontade dele, né? Uma ideia dele, mas é da Bíblia. Então a gente vê uma resistência muito grande, né? Nas igrejas, pessoas assim, do nosso convívio, até mesmo da família, né? Critica muito. Não, então isso é muito importante para as pessoas entenderem, né? Principalmente quem está assistindo o programa, né? Que é bíblico, está na Bíblia. Claro. Ninguém está inventando, né? O pastor que está inventando, né? E é muito importante. E talvez essa resistência a essa doutrina bíblica seja derivada do mau uso que é feito do dízimo, e de fato em muitas igrejas. Então, porque ele é usado da forma incorreta, as pessoas criticam. Mas isso não justifica o não ser dizimista, porque é uma doutrina bíblica. Então nós temos que de fato conhecer para não deixarmos de ser dizimistas. Daniele? Pastor, no versículo anterior, quando fala de sustento, a gente pode presumir de que é o básico para manter a qualidade de vida, porque nós vemos na prática, na mídia, alguns pastores que enriquecem, não é? Tirando do dízimo para si e não para a obra. Porque para si é apenas o sustento, claro que com qualidade de vida. Não seria assim? Eu acho que esse é o seguinte sentido. Então, é para sustentar. Então, quais são as necessidades, né, reais da família pastoral, da família ministerial? Essas necessidades reais, elas devem ser mantidas. Agora, é claro, se alguém faz uso do dízimo e ilicitamente se enriquece, ele vai ter que prestar contas a Deus um dia, certo? Nós vamos ver com mais detalhes um pouco desse tema e eu volto a falar nesse aspecto. Além do dízimo, o que mais devemos trazer ao Senhor? Então vamos ler 2 textos. Salmo 96, 8. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome e trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Então a Bíblia fala, além do dízimo, de oferendas, que são ofertas. Malaquias 3,8 diz, mas roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Que diz o profeta Malaquias? Nos dízimos e nas ofertas. Esse é um outro ponto interessante. Tem até cristãos que são dizimistas, mas eles não ofertam, não dão oferta nenhuma. Continuam sendo ladrões da mesma maneira. Então, o profeta acusa de ladrão quem não devolve o dízimo e nem a oferta. Então, Deus estabeleceu isso. E Deus é claro. Então, quando eu tenho o meu provento, o meu salário, eu vou separar 10%, eu não vou dar para Deus. É uma expressão errada dizer que você vai dar o dízimo. Você devolve o dízimo. Porque você daria se fosse seu, ele não é seu. Então, você devolve o que pertence a Deus. Agora, além de devolver o dízimo, eu vou dar a minha oferta. E quanto que eu dou de oferta? A Bíblia não tem um parâmetro percentual. O que nós temos na Bíblia é o conselho de Paulo, cada um contribua
segundo tiver proposto no seu coração. Então é eu que escolho quanto eu quero dar de oferta. E eu vou dar a minha oferta na proporção da minha gratidão. Então eu devolvo o dízimo para ser honesto e eu dou a minha oferta para ser grato. Então o plano financeiro de Deus é isso, dízimo e oferta. O que passar disso é invenção humana. Albérico. Pastor, eu acho e a gente vê falar em todos os lugares que nós passamos, que há uma preocupação muito grande com esse Malaquias 3:8. As pessoas se pegam nesse texto e dizem que não dão dízimo porque Malaquias diz que não é para dar o dízimo. E as pessoas confundem ou então se acomodam com isso aí. Mas é porque as pessoas vêem muitos casos desagradáveis que acontecem nas igrejas, por aí que foi mencionado há poucos instantes atrás. Casos que são desviados, né? Casos que não são feitos com organização, como muitas igrejas são perfeitas, organizadas e tudo é perfeito. E o que é que se vê? Cria um constrangimento. Por exemplo, tem igreja que você vai dar o dízimo, ela menciona, você coloca no envelope, que eu acho que constrange o cristão, coloca no envelope e diz, família de fulano de tal, esse mês não deu. Fulano de tal, esse mês por que não deu, levante-se. E você tem que justificar por que não deu. Então isso é um constrangimento. E as pessoas se pegam nesse texto aí e se apegam aí, dizem, não vou dar dízimo, eu não dou dízimo porque isso aí está sendo desviado. Mas isso é uma acomodação. Inconscientemente, na realidade, ele não quer dar. Essa é a grande verdade. Ele não quer dar, ele não tem reconhecer que tudo aquilo que ele tem, tudo aquilo que foi dado por Deus, ele tem que retornar aquilo ali. Porque se amanhã Deus não quiser que ele tenha aquilo, ele também tira. De fato, tudo pertence ao Senhor, né? Nós somos mordomos dele. Mas é verdade que o dízimo muitas vezes é mal aplicado, né? E eu vou falar daqui a pouquinho uma forma que deveria, pelo menos que eu penso que deveria ser usado para se aplicar o dízimo da forma correta. Cíntia? Queria tirar uma dúvida. Assim, o dízimo, eles 10% contam da renda líquida ou bruta? E, por exemplo, outra pergunta também. Se, por exemplo, eu vendo um carro, algum bem assim, conta como dízimo ou ofertas? Eu tenho que dar uma parte também? Ok, por exemplo, você vendeu um carro. O dinheiro que você havia comprado esse carro era um dinheiro já dizimado. Então, se você vende o carro pelo mesmo preço ou por um preço inferior e você não teve lucro, você já dizimou esse valor quando comprou o automóvel. Agora, eu comprei um automóvel por X e vendi ele por R$1.000 mais caro. O dinheiro que eu comprei o carro já era dizimado, mas se eu lucrei com o negócio, eu vou dizimar o meu lucro, que foi de R$1.000. Agora, eu comprei esse carro de um dinheiro que não está dizimado. Eu deveria dizimar, mas não fiz. Então, se eu vou vender o carro, eu devo agora separar o dízimo desse valor. Com relação à primeira pergunta, o que eu posso, eu vou devolver o dízimo do meu bruto ou do meu líquido? Bom, há coisas na despesa que você pode descontar e outras não. Todas as despesas que beneficiam você deve dizimar também sobre esse valor. Por exemplo, vem descontado no contra-cheque, né, no seu holerite, um plano de saúde. Então, você é beneficiada por esse plano. Quando você adoece, você tem aonde buscar por um plano de saúde que você tem. Então, esse dinheiro que você é descontado do plano, você também dizima sobre ele, porque é um bem que volta para você. Ok? Tinha aqui a Dilson. Uma curiosidade. Eu poderia pensar assim, eu vou devolver o dízimo na tal denominação religiosa, onde segue, e o que o pastor fizer com ele é problema dele, ele que se entenda com Deus, eu estou fazendo a minha parte. Eu posso pensar nisso ou eu que tenho que fazer esse julgamento? Finalmente, o que vai ser feito com o dízimo, de fato é problema de quem vai mexer com o dízimo. O adorador fez a sua parte. Agora, eu deveria ser criterioso para onde eu devolvo meu dízimo. Porque qualquer igreja que recebe o dízimo e sobrevive dele, é claro que tem que prestar um relatório para você, para cada adorador. Como que esse dízimo está sendo usado? Como que ele está sendo empregado? Então, se eu vou devolver o meu dízimo numa igreja que não é transparente, que não informa como os recursos estão sendo usados, aí eu já sou cúmplice no mau uso do dízimo.
Então eu já estou devolvendo no local que parece que vai usar o dinheiro de forma indevida, por não estar prestando o relatório, etc. Então veja, são excessos que se cometem e que têm que ser evitados, como declarar publicamente se esse deu ou se aquele não deu. Isso é uma questão de foro pessoal. E se o pastor quer ajudar o membro que não é dizimista, isso é feito em particular, numa visita na casa dele, num apoio espiritual, porque é uma questão espiritual, e não colocar para a igreja que alguém está com esse ou aquele problema. Então acho que a gente tem que ir por esse caminho. Nós vamos para o intervalo e quando voltarmos vamos continuar falando sobre esse tema e vamos tentar esclarecer mais dúvidas a respeito do mesmo. Não saia daí, a gente já volta. Estamos de volta com o programa Bíblia Fácil, hoje aprendendo o que Jesus ensinou sobre o dinheiro. Estamos discutindo aqui as questões dos dízimos e ofertas, qual a forma correta de se administrar esse recurso, que na Bíblia deve ser dedicado exclusivamente para a pregação do Evangelho. Quando terminamos o primeiro bloco, a Esmeralda tinha uma pergunta. Pois não, Esmeralda? É só para fazer aqui uma continuidade no que eu falei anteriormente. Os membros, né, eles dizimam, as pessoas esquecem, porque tem o servo de Deus, que ele vive para a obra, ele não trabalha. Né? Tem as contas da igreja, tem aluguel, né, água, luz, tem o serviço social. Então, assim, tudo isso é com a contribuição, o dízimo e as ofertas dos irmãos, dos membros. Né? Então, é a importância. E a importância de você acompanhar, né, realmente ali que está sendo, né, investido, empreendido, né, as contas da igreja. Então, as pessoas, para que os irmãos vejam, né, que a igreja, ela sobrevive também com ajuda. Né? Claro. Tem que haver transparência, então, a prestação de contas mensal, né, de tudo que está sendo usado, né, de como está sendo aplicado, etc. É verdade, é isso mesmo. Daniele? Pastor, como já foi dito que realmente é necessário, porque quando nós vamos cultuar ao Senhor, nós estamos ali sentados em bancos que foram comprados com dízimo. Né? O ar-condicionado e a conta de energia para você, para o teu conforto, para o teu bem, para a ação social, para a obra numa extensão, às vezes, internacional, dependendo da igreja que você faz parte. Né? Manutenção de rádio, TV. Então, tudo isso existe um custo. Né? Vai tirar de onde? Então, você está contribuindo com o teu mínimo. Não é? Que 10% seria pequeno. Agora, em relação à interpretação de Malaquias, no capítulo 3, verso 10, diz assim: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimentos na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Deus aí pede para que devolva o que ele deu e ainda dá uma recompensa. Né? Interessante essa parte de Malaquias. Só que como o ser humano é falho, e tem outros que tentam tirar proveito da falha, né? da falta de conhecimento, aí tem pessoas que, no lugar do dízimo, vão lá vender geladeira, carro, não é? Uhum. Porque querem receber mais. Não para obra, não para manutenção, não para a salvação de almas, né? Mas sim para receber essas bênçãos que Malaquias está. Acho que foi isso que o Albérico falou da interpretação de Malaquias. Então, as pessoas acabam dando mais, não é? Não do dízimo, mas do que é necessário, inclusive para a sua qualidade de vida, se endividam, não é? Fazem empréstimos até para entregar para a igreja, mas pensando naquela recompensa que está aqui, falando da interpretação. Ou seja, tentando negociar com Deus, né? Uma base de troca. Fernanda? É porque eu aprendi que o dízimo tem que ser devolvido apenas na igreja que eu congrego. Né? E a oferta eu posso dar em outras igrejas. É isso mesmo? Não, nós não temos na Bíblia nenhuma orientação de que aonde você vai devolver o dízimo. A base é a casa do Senhor, né? A casa do tesouro. No passado era o próprio santuário onde havia ali um local para se acumular, né, o cereal e tudo mais. Hoje, eu entendo que eu devo devolver o dízimo e a oferta na igreja que eu congrego, certo? Agora, eu posso devolver meu dízimo em qualquer igreja que seja confiável, onde haja transparência na administração dos recursos, né? Aonde eu vou devolver o dízimo, eu tenho que ter certeza que esse dinheiro está sendo usado para a pregação do Evangelho. Acho que esse é o critério.
Então, se lá o dinheiro está sendo usado da forma correta, é um bom local para se devolver. Ok? Como que a gente entende que deveria ser melhor usado esse recurso para evitar os excessos tão comuns em nossos dias? O modelo que a Igreja Adventista tem é um modelo muito especial. Por exemplo, os pastores todos são assalariados. Então, o dízimo que é recolhido na igreja, não importa onde o pastor esteja, ele é um assalariado, ele não é o dono do recurso. Aliás, o pastor nem administra os recursos. Tem as pessoas responsáveis por essa administração. Ele é um servidor da igreja e ele é assalariado para isso. Na Igreja Adventista, em qualquer parte do Brasil, o pastor tem o mesmo salário. Então, de norte a sul, ele é um assalariado. Ele pode estar cuidando aqui em São Paulo de uma igreja de 3 mil membros, o salário dele é o mesmo daquele pastor que está lá no Amazonas, cuidando de uma igreja no meio de uma tribo indígena com 50 membros. É o mesmo salário. Então, a igreja entende que os pastores estão a serviço da igreja. Eles não são o dono da igreja. Então, os pastores são assalariados e outro detalhe, para estarem 24 horas à disposição da igreja. Então, o tempo que nós temos é o tempo para a igreja. Não é permitido ao pastor que ele trabalhe numa empresa como funcionário e também trabalhe como pastor na igreja e receba o dízimo e um outro salário. Nós chamamos isso conflito de interesse. Então, nós somos servidores de dedicação exclusiva. O nosso tempo integral é voltado para a igreja, para aquilo que a igreja nos colocou nas mãos. E nós não somos donos de nada. Então, o pastor adventista, se ele quiser vender um banco da igreja, ele não consegue, porque não é dele. Então, a igreja adventista, com essa filosofia, todo o recurso que entra, ela destina exclusivamente para a manutenção do ministério e para a pregação do evangelho, diretamente pregação do evangelho. Então, parte do dízimo que é recolhido no Brasil inteiro vai para ajudar a pagar, por exemplo, as mensalidades que a Novo Tempo tem aí nos canais de TVs pagas. Você que está assistindo a gente aí numa parabólica, por exemplo, para estarmos na parabólica, pagamos uma mensalidade para que o sinal chegue até você. Esse é um percentual do dízimo que é usado para isso. Se você está nos assistindo numa geradora de canal aberto, numa TV de canal aberto aí na sua cidade, como temos aqui em São Paulo, uma TV aberta, é porque a igreja usou o dízimo para comprar esse canal aberto aí, para levar o evangelho. E você percebeu que aqui nem comercial nós temos? Nós não oferecemos produtos aqui, bancos, empresas, nós não temos comerciais para isso. Porque nós entendemos de que a igreja vai manter a Novo Tempo com o recurso dos dízimos e com o apoio dos anjos da esperança. Então, é assim que a igreja trabalha. Os cursos que nós oferecemos aqui gratuitamente, como eu acabei de oferecer no primeiro bloco, nós enviamos por dia aqui mais de 1000 estudos bíblicos, sem cobrar R$1 por isso, porque isso é um recurso do dízimo que está sendo usado para pregar o evangelho. Nós temos milhares de escolas espalhadas por esse planeta afora e os professores que ali estão de Bíblia são pagos pelo dízimo. Eles estão lá para ensinar a Bíblia, são pagos pelo dízimo. Então veja, a igreja se preocupa e todo membro, ao fazer suas doações, ele recebe mensalmente um extrato de quanto você doou. No final do ano, um extrato anual. E ele sabe claramente para onde vai o destino do dízimo. Tantos por cento é empregado no pessoal, tantos por cento vai para Novo Tempo, tantos por cento vai para a área educacional e assim por diante. Ele sabe aonde o recurso é aplicado. E o que eu acho mais belo é que se você perguntar assim, quem é o dono da igreja? A igreja não tem um dono. Tem um patrimônio enorme, mas não tem um dono. Porque nós entendemos que o dono é Deus. Nós só somos mordomos. Deus é o dono. É por isso que tudo tem que ser usado exclusivamente para a pregação do Evangelho. E outra coisa, a Igreja Adventista tem um sistema que não é congregacionalista. Então, o dízimo que uma igreja local recolhe não fica na igreja. Vai para as sedes administrativas estaduais
regionais. Por quê? Porque parte do recurso do dízimo é aplicado para se levar o Evangelho aonde não tem a presença do Evangelho. Nesse momento, a igreja brasileira mantém mais de 20 pastores em outras regiões do planeta que não têm a presença da igreja adventista. E esses missionários são todos alimentados pelo dízimo. E é por causa dessa filosofia não congregacionalista que a igreja adventista hoje está presente em 210 países do mundo. Então, para a igreja estar presente em 210 países do mundo, tem que haver uma somatória de esforços. O recurso tem que ser canalizado exclusivamente para a pregação do Evangelho. Agora, é muito fácil eu abrir uma igreja em São Paulo, onde quer que seja, segurar todo o dízimo nessa igreja e fazer essa igreja prosperar financeiramente? É claro que é. Agora, a obra mundial nunca avança numa visão dessa. E as igrejas vizinhas continuam pobres a vida inteira, porque o recurso é usado, ao invés da pregação do Evangelho, para aumentar o patrimônio e o mobilizado da igreja. Então, essa não é a visão da igreja adventista. A visão é que o recurso tem que ser usado até alcançar a nossa meta. E qual é a nossa meta, segundo o próprio Cristo em Mateus 24:14? É evangelizar o mundo. Então, a nossa missão vai continuar enquanto houver um país sequer sem o conhecimento do Evangelho. Esse é o nosso desafio. A igreja adventista agora tem voltado os seus esforços porque nós chamamos de janela 1040. É um espaço geográfico que pega o norte da África, o sul da Ásia e parte do Oriente Médio, onde está a grande parte da população mundial e a maioria não é cristã. O cristianismo não chega a 1% da população. Aí a igreja está investindo os seus recursos. E por que tem recurso para isso? Porque o recurso não está indo para a conta do pastor nenhum. Entendeu? Agora, toda vez que você pega o recurso e põe na conta do pastor e enriquece, torna esse pastor um milionário, é claro que vai faltar dinheiro para você ir lá para a África, ir lá para a Ásia, ir lá para os países muçulmanos. Não vai ter recurso, porque ele foi mal distribuído. Então, o conselho que eu tenho para você hoje é muito simples. Você deve ser dizimista, deve ser ofertante. Agora, aonde você vai devolver o seu dízimo? Assegure-se de que essa igreja é transparente na administração do recurso. Assegure que esse dinheiro está sendo usado exclusivamente para a pregação do Evangelho. Porque se você sabe que a dinheiro está desviando os recursos, se você sabe que a igreja não está aplicando ele da forma correta e você continua devolvendo, você pode se tornar cúmplice do erro que a igreja está cometendo. Então tem que haver transparência na causa de Deus. Claro que tem que haver. É assim que a palavra de Deus nos orienta, certo? Sim, amiga. E o que dizer, pastor, para as pessoas que porventura não devolvem o dízimo em nenhuma igreja, mas que fazem obras de caridade? Porque eu já vi pessoas dizendo assim, eu prefiro, ao invés de devolver o dízimo na igreja, ajudar uma família que eu sei que está precisando e fazer alguma obra de caridade. Nós não temos autorização bíblica para usar o nosso dízimo para fazer obra de caridade. Lá em Israel, isso não era praticado. E quando Israel quis ajudar os pobres, em um momento da história da nação, eles passaram a recolher um segundo dízimo. Ou seja, eles juntaram um outro valor que não era o dízimo que era levado para o santuário, para que esse fundo fosse ajudar os pobres e carentes da terra. Então, eu não tenho autorização bíblica para usar o dízimo para obra de caridade. Se eu quero ajudar pessoas e devo fazê-lo, eu tenho que pegar do dinheiro que Deus colocou na minha mão para administrar e fazer isso. Agora, eu não posso pegar do recurso do dízimo, que é do Senhor, para aplicá-lo da forma que eu acho que deve ser aplicado. Eu não tenho essa autorização bíblica, certo? Vamos avançando aqui. Eu disse que quando nós devolvemos o dízimo, nós estamos sendo honestos com Deus. E quando devolvemos a nossa oferta, elas expressam a nossa gratidão por tudo que Deus nos tem dado.
então eu devolvo a minha oferta de acordo com a gratidão do meu coração. Por isso, Jesus contou a respeito da essência da verdadeira oferta nesse episódio que Jesus vivenciou. Lucas 21 diz assim: estando Jesus a observar, viu os ricos lançarem suas ofertas no gasofilácio. Viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas. E disse: verdadeiramente vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos, porque todos estes deram como oferta daquilo que lhes sobrava. Esta, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Jesus, ao contar essa história, ao relatar essa história que ele vivenciou, ele quis mostrar para os discípulos qual é o verdadeiro sentimento que nós temos que ter ao levar a nossa oferta perante o Senhor. É um sentimento de gratidão, de reconhecimento, que tudo que nós temos e somos pertence ao Senhor. E se Deus nos permitiu administrar alguma coisa nessa terra, Ele espera que nós sejamos mordomos fiéis disso. Se formos para o Antigo Testamento, Deus disse claramente para a nação de Israel: não digas que foi a tua sabedoria, né? A tua capacidade que te deu condições de adquirir as riquezas. Antes, te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é bondoso contigo, né? Ele que te dá sabedoria, Ele que te dá força para você adquirir a riqueza. É Deus que nos deu os talentos, os dons, as habilidades, para nós termos uma atividade, um trabalho, para termos o recurso. Então não tenho que achar que isso é meu. Infelizmente, hoje você tem pessoas que administram o seu dinheiro achando que ele é dono exclusivo daquilo e nada deve a Deus. Bom, infelizmente, muitos vão compreender apenas muito tarde essa verdade, ou talvez terão que perder tudo o que têm para entender que há um Deus no céu que é o dono de tudo. Então, o grande problema hoje é que as pessoas estão amando e idolatrando o dinheiro. E o que Jesus falou sobre essa questão? Que o dinheiro o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Que sentimento devemos ter ao entregar nossos dízimos e ofertas? Paulo diz assim: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Então eu devo devolver a minha oferta com alegria, o meu dízimo com alegria, entendendo que tudo que nós temos provém das mãos do Senhor. E sabe o que acontece? Quando a gente tenta segurar aquilo que é de Deus, a gente perde por entre os dedos tudo que a gente queria segurar. Porque de fato Deus é o possuidor do ouro e da prata. É Ele quem pode dar recurso a seus filhos. E pela parábola que a gente ouve dos talentos e outras mais, Deus vai provando os seus seguidores. E quando o seguidor se mostra fiel naquilo que Deus deu, Deus pode confiar mais. É por isso que Deus diz para o servo: foste fiel no pouco, sobre o muito eu vou colocar você. Então Deus vai provando as pessoas. E sabe qual é uma grande verdade a respeito desse assunto? Para muitos a pobreza é uma bênção. Para muitos a pobreza é uma bênção, porque se tivesse algum recurso, se perderia. Então Deus sabe muitas vezes que pessoas que amam o recurso, se tivessem, abandonariam o caminho do céu, iludidos pelas riquezas e pelas posses. Nesse aspecto, para muitos a pobreza é uma bênção. Então eu e você hoje podemos tomar uma decisão. Aceito que os dízimos e as ofertas fazem parte do plano divino para a manutenção de sua obra e decido de hoje em diante devolver de forma sistemática meus dízimos e minhas ofertas. E o que acontece quando eu escolho ser fiel a Deus? É a promessa de Malaquias 3, verso 10. Provai-me nisso, diz o Senhor, se eu não vos abrir a janela dos céus e derramar sobre vocês uma bênção sem medida.
Sabe que às vezes deixamos de dar o recurso que é devido ao Senhor e naquele mesmo mês que a gente não devolveu o recurso do Senhor, a gente precisa comprar ali um medicamento porque alguém adoeceu. E você paga no medicamento muito mais do que você deveria ter colocado como dízimo e oferta para o Senhor. Por outro lado, você vai ter famílias que às vezes sobrevivem com um pequeno salário, às vezes com um salário mínimo, mas quando chega o pequeno recurso, são fiéis em separar seu dízimo e sua oferta e Deus vai mantendo essas famílias, Deus vai cuidando. Eu tenho em casa um exemplo de minha mãe, que há algum tempo é aposentada e quando ela recebe o recurso dela lá, o salário mínimo que ela recebe, a primeira coisa que ela faz é separar o dízimo e a oferta que ela vai devolver ao Senhor. É a consciência de que não é nosso, isso pertence ao Senhor. Mas pastor, como que eu posso separar o dízimo e a oferta se o meu salário é tão pequeno diante das necessidades? Ora, o Deus que pede para fazer isso é o Deus que vai cuidar da sua família. É o Deus que vai impedir que a doença chegue, vai impedir que o ladrão entre. É a bênção lá em abundância do Senhor. É por isso que Davi orou, né? Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Nós não cremos na teologia da prosperidade, onde você dá para Deus e Ele torna você milionário. Nós não cremos nisso. Nós cremos que quando você é fiel a Deus, Ele vai sustentar você e não vai deixar nada te faltar. É isso que nós cremos. Infelizmente hoje, o que se tem por aí é essa barganha com Deus, essa teologia da prosperidade, ensinando que todo mundo deve enriquecer. E se não enriquecer, é porque não está sendo fiel ao Senhor. Deus nunca prometeu isso para você. Acorda para a realidade. Essa história de que você se torna um cristão e nunca mais vai sofrer, acorda, isso é mentira. Não é isso que a palavra de Deus ensina. Jesus disse, se você quer vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Nós temos uma cruz para carregar. Jesus não prometeu para você riquezas. Ele disse, as raposas têm os seus covis, as aves dos céus têm os seus ninhos, mas eu que sou o filho do homem não tenho nem onde inclinar a cabeça. Agora, se você for fiel a Deus, o que Ele promete é que nada vai faltar. E pode ser que Deus queira abençoar você e te dar mais e mais. E sabe quem Ele gosta de abençoar? Quem Ele percebe que tem o coração na obra. Então, os recursos que nós temos, eles deveriam ser abençoados, eles são abençoados por Deus e deveriam ser usados basicamente para 3 coisas. E a gente deve guardar isso na mente. Primeiro, use os recursos que Deus deu para você para abençoar a sua família. Que nada falte para a sua família. Segundo, use os recursos que Deus deu na sua mão para fazer avançar a obra de Deus, a causa do Senhor. Terceiro, use os recursos que Deus deu para você para aliviar o sofrimento daqueles que estão ao seu redor. É para isso que servem recursos. Para cuidar da família, para cuidar do próximo e para fazer avançar a causa de Deus. Mais nada. Agora, o grande problema é que muita gente, dona de muita riqueza, usa tudo isso para a sua luxúria, para o seu bel prazer, para os prazeres egoístas, para os divertimentos milionários. E um recurso que poderia estar ajudando outras pessoas ou fazendo avançar a obra de Deus é gastado de forma indevida, é mal administrado. Infelizmente isso acontece. Vamos ter uma música agora. E enquanto Melissa cantar, eu queria que você pensasse. Eu tenho sido um fiel dizimista ao Senhor. Eu tenho sido um fiel ofertante. Será que reter esse recurso que não é teu vai fazer você prosperar? Mas se você, pela fé, acreditar que sendo leal a Deus, a bênção não vai faltar, você pode ter uma nova experiência com Deus. Busque isso, pense nisso, enquanto a gente ouve essa canção.
Obrigado, Melissa. Esta deve ser a minha e a sua oração. Toma-me completamente, sou teu, Senhor. Quando nós reconhecemos de que de fato nós pertencemos ao Senhor e tudo que nós temos e somos é dele, a gente entende o papel do ser humano para ajudar o seu semelhante. Essa ajuda não é apenas financeira, é uma ajuda também espiritual, onde a gente procura levar o Evangelho, o conhecimento da palavra àqueles que não conhecem, porque todos nós devemos nos unir num único propósito, alcançarmos naquele grande dia da volta de Cristo a salvação, a vida eterna. E os recursos que Deus coloca em nossas mãos podem ser usados para isso, para abençoar outras vidas, alcançar outras pessoas. Você conhece muito bem a história de Oskar Schindler. Eu visitei sua sepultura em Israel. Um homem a quem usou os seus recursos para salvar vidas. E ele salvou centenas de vidas. Tudo que ele tinha, ele vendeu, para que ele pudesse comprar o direito para que outros judeus vivessem. E eu fico pensando que exemplo, ele deixou. E nós podemos também usar dos recursos que temos para ajudar, não apenas livrar as pessoas, como ele fez, da morte iminente, mas da morte eterna. E é para isso que o dízimo é usado, para alertar as pessoas de que Jesus está voltando, de que existe um céu a ser alcançado e uma morte eterna a ser evitada. É por isso que Deus deixou em sua palavra um sistema financeiro, porque a obra de Deus não pode parar, ela vai avançar. E eu e você temos o privilégio de sermos instrumentos de Deus, de podermos ajudar de alguma forma, com os nossos recursos, com os nossos talentos, fazendo avançar o reino de Deus e mais pessoas sendo alcançadas. Por isso que Deus abençoe a todos nós e que hoje façamos a escolha certa em sermos fiéis e honestos com o Senhor. E certamente as janelas do céu serão abertas e nada vai nos faltar. Vamos orar por isso? Pai Santo, obrigado pelas promessas da Tua palavra. Obrigado por sabermos que o Senhor é o dono da prata e do ouro, deste planeta e de tudo que ele contém. Nós queremos ser Teus mordomos. Ajuda-nos, Pai, a entendermos de que todo recurso que chega em nossas mãos é do Senhor. E nós devemos devolver os dízimos, devolver nossas ofertas e administrar com sabedoria aquilo que ficar em nossas mãos. Abençoe, Pai de amor, se até hoje alguns de nós não têm sido fiéis dizimistas e ofertantes, que nós possamos a partir de hoje tomar essa decisão de não falharmos mais com o Senhor, de sermos honestos, de sermos gratos e dessa maneira testemunharmos os Teus milagres e as Tuas bênçãos. Fica com todos nós. Dai-nos, Senhor Deus, a Tua bênção, a Tua ajuda e prepare-nos a cada instante para a Tua breve volta. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, amigo, pela sua presença no estudo de hoje. Esse grupo aqui vai se reunir semana que vem para estudarmos mais um tema da Palavra de Deus. Por sinal, vamos estudar semana que vem o maior acontecimento da história humana. Você sabe qual é? Semana que vem, então, a gente se encontra.